Fala pessoal. Se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai. Já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. Sabe, tem uma palavra para compartilhar com você hoje, o tema dela é permaneça firme. Tempos de dificuldade e inconstância, tempo de incertezas, essa palavra precisa vir para o nosso coração como uma flecha que encontrou o destino certo. Permaneça firme. E é isso que eu quero liberar sobre você. Permaneça firme, mesmo que tudo diga que não. Permaneça firme, mesmo que algumas coisas se levantem contra você. Permaneça firme, mesmo que haja medo ao teu redor. Não pode haver medo dentro de você. Maior é o que está em nós do que tudo aquilo que vem ao nosso redor. Maior é o que está em nós do que tudo aquilo que se levanta contra nós. Permaneça firme. Talvez você esteja perguntando, pastor, o que eu preciso fazer para permanecer firme, sabe? Tentei pregar a mensagem inteira hoje de manhã, não consegui. Eu quero compartilhar algumas chaves que a gente também. A primeira coisa que eu quero compartilhar é que você vai precisar de coragem. Bom, a presença está tão forte aqui que eu não estou nem conseguindo ministrar. Tem pessoas aqui tocadas e eu creio que Jesus vai surpreender você nessa noite também. Deixa Deus ser Deus, irmão. Abra o seu coração. Sabe, você vai precisar de coragem. Jesus precisou de coragem para iniciar o seu ministério. Antes de Jesus fazer os primeiros milagres, a Bíblia diz que ele é batizado. Depois que ele é batizado, uma voz do alto diz: esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. Jesus não havia feito nenhum milagre relatado na Bíblia até aquele momento. Deus está ensinando para a gente: ei, se acalma. Meu prazer em você não está em o que você faz, mas está em quem você é. Você é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. Jesus acaba de ouvir isso e ele se retira, 40 dias de jejum e oração, sendo impregnado pela palavra de Deus. E eu creio, irmão, que naquele momento eu estava encorajando Jesus, dizendo: filho, você vai precisar de coragem. Vai precisar de coragem para enfrentar a tentação, você vai precisar de coragem para enfrentar os levantes, você vai precisar de coragem para em alguns momentos em que tudo vai se levantar, você permanecer. Filho, você precisa de coragem para enfrentar o combate. Tem de bom ânimo, você vai vencer o mundo. Terceiro dia você vai ressuscitar. A palavra que foi liberada desde o princípio vai se cumprir. A criação não vai se perder, porque ao teu sacrifício nós seremos reconectados. Então você precisa de coragem. Cara, eu preciso de você também, mano. Vamos junto. Jesus precisou de coragem antes de começar. Mas sabe o que é interessante? Jesus precisou de coragem também antes de enfrentar a cruz. O que Deus está nos ensinando é que antes de começar e antes de finalizar, Jesus sempre foi buscar em um mesmo lugar tudo aquilo que ele precisava. E essa chave vai gerar vida em você. Ei, olha para mim. Antes de começar e antes de se entregar, Jesus precisou de coragem. Ele buscou no mesmo lugar. Quando Jesus começa o ministério, ele vai para o deserto, em secreto, busca no Pai aquilo que precisa. Mas a Bíblia diz que antes de ser crucificado, Jesus está no Getsêmani. Ele chama os discípulos, ele diz: olha, eu preciso que vocês estejam conectados comigo, orem comigo. Eu estou sentindo uma angústia mortal. Jesus, ele faz a mesma coisa que ele faz antes de estabelecer o primeiro milagre. Jesus sai do meio da multidão e vai ouvir do Pai aquilo que ele precisa no momento mais difícil. Eu quero compartilhar com você. Para permanecer firme, você vai precisar de coragem, mas essa coragem só vem. Talvez se te falta coragem, desculpa dizer, mas talvez possa estar te faltando intimidade em primeiro lugar. Intimidade faz com que eu ouça a voz do meu Pai, e é a voz do meu Pai que me dá coragem para permanecer de pé. Pastor, eu quero ter coragem. Como que isso acontece? Não vem através de palavras otimistas, não vem através de circunstâncias ou promessas de homens. Toda palavra que é liberada de Deus para nós nos dá coragem para permanecer. Jesus, antes de começar e antes de se entregar, fez algo, e ele estava dizendo para a gente: olha, vocês precisam olhar o que eu faço para entender que isso não é em vão, é um princípio. No lugar em que eles estavam, ele disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Então Jesus se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. A oração de Jesus foi: Pai, se possível for, afasta de mim esse Pai. Seria um desconectado. Quando Jesus está dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O cálice que Jesus está dizendo não tem a ver com a dor que ele enfrentaria, tem a ver com a separação que ele enfrentaria, porque naquele cálice que Jesus bebeu estava o meu pecado e o seu.
Aquele cálice que Jesus bebeu estavam as minhas doenças e as suas. Aquele cálice que Jesus bebeu estava a minha condenação e a sua. Então Jesus, ele está olhando para aquele cálice, ele está dizendo: Pai, eu sei o que vai acontecer. Depois que eu beber desse cálice, a gente vai se afastar, se desconectar. Se possível for, não me deixe fora de você, porque nós somos um. Mas todavia seja feita a tua vontade. Então o que acontece na redenção é: Jesus, ele recebe o meu pecado e o seu, para que aqueles que mereciam receber a sua sentença agora recebam a sua herança. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Aquele que nunca cometeu pecado recebeu o meu pecado, para que eu fosse feito justiça de Deus. A Bíblia diz que Jesus vai ao inferno e ele morre numa condição de pecador. Jesus recebe toda a doença, todas as calúnias, toda a condenação, todo o jugo, todo o peso, todo o cansaço. Mas ao terceiro dia, quando ele ressuscita, a Bíblia diz que ele vence então tudo aquilo que tenta nos derrotar. E a palavra de Deus diz: olha, porque Jesus venceu, vocês vencerão também. Porque Jesus ressuscitou, vocês ressuscitarão também. Assim como vocês morreram como Jesus na morte do batismo, e Jesus ressuscitou, assim também vocês ressuscitarão. A palavra está dizendo: tudo aquilo que Jesus viveu, tudo aquilo que Jesus venceu, você vai viver e vai vencer também, se estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Nada vai te paralisar. Marcos 15:34 diz: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Cara, isso é muito poderoso. A referência que Jesus faz o tempo inteiro em relação a Deus é chamando de Pai. Mas quando ele está nesse momento final, ele chama de Deus, porque o Filho de Deus se tornou pecado, para que os pecadores se tornassem filhos de Deus. Naquele momento ele já está desconectado. O Pai diz: Deus, por que me desamparaste? Cara, isso é muito poderoso. A Bíblia diz que ele era o unigênito, ou seja, o único Filho de Deus. Mas depois da ressurreição ele se torna primogênito, ou seja, o primeiro de muitos filhos de Deus. Eu quero te lembrar, irmão, que Jesus precisou enfrentar momentos difíceis também para ter você de volta. Então eu quero te encorajar: quando os momentos difíceis vierem, não deixe que eles sejam um ponto final na tua história. Não importa se o momento é desafiador, existe um Deus que já venceu todos os desafios. Não importa se o momento é incerto, existe um Deus que já nos encheu de todas as certezas. Quais são as certezas que eu tenho em Deus, pastor? A certeza que eu tenho em Deus é que em Cristo eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. A certeza que eu tenho é que aquilo que habita em mim é maior do que aquilo que vem contra mim. A certeza que eu tenho em Deus é que quando eu liberar uma palavra, a criação precisa se curvar diante da palavra que foi liberada. Porque desde o princípio foi assim com meu pai: disse Deus e tudo se fez, e disse Deus e tudo se fez, e disse Deus: haja luz e houve luz, e disse Deus: haja separação entre a porção seca e a molhada, e houve separação, e disse Deus, ei, o que eu vim nessa noite fazer é, dentro da autoridade que há no nome de Jesus, liberar o haja de Deus sobre você. E disse Deus: seja fértil, e disse Deus: seja curado, e disse Deus: seja liberto, e disse Deus: resplandece, desperta tu que dormes. E disse Deus: coloca-te de pé e esquece o que passou, existe algo novo. Deus está dizendo para pessoas: ei, veja, eu estou fazendo coisas novas. Existem coisas novas para serem liberadas sobre nós. E por que a gente pode acessar isso? Por um princípio simples: Jesus tomou o meu lugar naquela cruz. Eu sou curado porque ele se fez doente, eu sou liberto porque ele se fez cativo, eu sou santo porque ele se fez pecador, eu sou filho porque ele se fez escravo. Jesus morreu no meu lugar e por isso agora eu posso experimentar da vida de Deus. Sabe o que vai mudar a nossa história, irmão, em momentos difíceis? É a gente trazer à nossa memória um princípio básico. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu primeiro. João 15,16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o meu Pai conceda tudo que vocês pedirem em meu nome. Você está comigo ainda? Diga amém. Agora tem momentos que são difíceis, tem momentos de dúvida, e eu amo isso. Tem momentos em que a gente não sabe muito bem para onde as coisas vão e o que vai acontecer, e em muitos momentos como esse, a gente acaba questionando Deus. Por que isso está acontecendo? Por que comigo? Por que dessa forma? Por que? E, irmão, entenda isso. Existem momentos que Deus nos questiona também.
Mas sabe o que eu acho poderoso? Preste atenção, vem junto comigo. Tem algum incendiário aqui, pelo amor de Deus. O que eu acho poderoso é que todas as vezes na história da criação em que Deus fez uma pergunta para a criação, Deus não precisava da resposta, Ele já tinha. Quem precisávamos eram nós. Quem precisa de uma resposta quando Deus pergunta algo é você, Ele já tem. Você quer um exemplo? Para Adão, depois do pecado, Deus pergunta: Adão, onde você está? Para Caim, após o assassinato do seu irmão, ele pergunta: Caim, cadê o seu irmão? Para Abraão, antes do nascimento de Isaac, ele pergunta: por que Sara está rindo? Por acaso existe algo difícil para que eu possa fazer? Para Jacó, depois que muitos anos ele permanece mentindo sobre a identidade, Deus pergunta: ei Jacó, qual é o teu nome? Para Moisés, depois de se sentir incapaz, ele pergunta: o que você tem nessa? Depois que Jesus pediu para rolarem a pedra que fechava o túmulo de Lázaro, ele diz: eu não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Para Filipe, depois que ele pediu para Jesus mostrar o Pai, ele diz: eu estou há tanto tempo, tu me amas? Ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Uma vez mais, Jesus pergunta: ei Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro então fica angustiado, fica entristecido pela insistência de Jesus na pergunta. E ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabe que eu te amo. E Jesus fala: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Irmão, Jesus ele não estava questionando a Pedro por não acreditar na resposta, mas por 3 vezes Pedro negou, e Jesus estava dando 3 vezes chance dele se redimir. A gente acompanha e continua lendo, e é interessante porque para Paulo, quando ainda se chamava Saulo e perseguia e assassinava cristãos, ele pergunta: ei Saulo, por que me persegues? Para Maria Madalena. E essa é uma das perguntas mais incríveis que a gente já ouviu. Quando ela depara com um túmulo vazio, ele diz: por que você ainda chora? Eu venci a morte. Porque procura entre os mortos aquele que ressuscitou. Porque se abate se a esperança ressuscitou. Aqueles homens no caminho de Emaús, porque vocês se abatem entristecidos, por acaso não lembram das palavras que diziam a respeito daquilo que Jesus precisaria passar? Por acaso esqueceram que a palavra dizia que maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro? Por acaso vocês esqueceram que a palavra dizia que ele precisaria morrer, mas ao 3º dia ressuscitaria? Jesus está perguntando: ei, por acaso vocês se esqueceram de palavras que eu já liberei? Perguntas que Deus nos faz, Ele não precisa das respostas, nós é que precisamos. E talvez alguém nesse exato momento está ouvindo Deus perguntar: ei filho, por que você cogitou desistir se eu nunca desisti de você? Por que você pensou em parar se eu nunca te disse para parar? Por que você tem dúvidas a respeito do teu amanhã se eu disse que o teu amanhã pertence a mim? Por que você está preocupado com aquilo que vai comer ou beber ou aquilo que vai vestir se eu já declarei que até os lírios do campo são cuidados por mim, nada vai faltar sobre a tua casa? Ei, por que um diagnóstico te preocupa se a última palavra vem de mim? Por que uma doença tem paralisado você e roubado a tua fé, se certamente eu já levei sobre mim todas as tuas doenças e enfermidades, e o castigo que te trouxe a paz estava sobre mim? Pelas minhas pisaduras você já foi sarado. Que você tem dúvidas em relação à dispensa da tua casa ou aquilo que vai ser estabelecido sobre a tua mesa, se a minha palavra diz lá em Filipenses 4,19 que eu suprirei todas as tuas necessidades segundo as minhas riquezas em glória. Sabe, existe mais de Deus, a gente precisa confiar naquilo que Ele disse. Você está comigo ainda? A palavra de hoje é permaneça firme a despeito dos seus gigantes. E eu nunca falei tanto sobre gigantes, mas eu nunca vi tantos gigantes, irmão. Eu nunca falei tanto sobre esperança, mas talvez nesses últimos anos, dos momentos que eu já vivi, que eu já pastoreei, esse é um dos que eu vi mais necessidade de trazermos à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Estamos em 2020, nós temos declarado na nossa igreja, esse é o ano da promessa. E para viver a promessa, você precisa ter a firme convicção de quem fez a promessa, sabe? Uma promessa é uma garantia. Uma promessa é Deus garantindo aquilo que Ele vai fazer. Ei, a questão não é quem prometeu. Tem gente que está confiando em promessas de homens, tem gente que está confiando em promessas de cenários políticos. Não, os analistas dizem que vai melhorar, os analistas dizem que daqui a um ano, Ei, irmão, a questão é quem prometeu. Se foi Deus, descansa, Ele é fiel para cumprir. Números diz, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele libera uma palavra, Ele não volta atrás. Porque na dinâmica do céu, Deus não comunica ideias.
Deus estabelece realidades. Então, quando Deus disse algo para você, Ele não compartilhou uma ideia como amigos fazem. Ele liberou uma realidade como só Deus pode fazer. Isso é muito forte, irmão. Amigos compartilham ideias, mas Deus estabelece realidades. É por isso que a Bíblia diz, olha, cuidado com a tua boca, porque ela carrega poder de vida ou de morte. Irmão, Deus confiou a palavra, poder para mudar histórias. Então você precisa entender que quando Deus liberou sopro de vida sobre você, e palavras e promessas sobre você, não são ideias ou possibilidades que quem sabe um dia talvez vão acontecer, mas é uma firme convicção. Para Deus já aconteceu. Na dinâmica do céu existe o nosso passado, mas para Deus ele não existe mais. Existe o nosso presente, é o que a gente está vivendo exatamente hoje, e existe o nosso futuro. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando Deus liberou uma palavra para o teu futuro, Deus já está no teu futuro, Ele só está esperando você chegar lá. E como eu chego lá, permanecendo firme, não recuando, continue avançando, receba coragem de Deus, se esconda em Deus. Ei, você está cansado, se esconda em Deus. Você pecou, se esconda em Deus. Você está se sentindo coagido, se esconda em Deus. Existe em Deus refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Certamente descansaremos se fizermos dele a nossa segurança. Certamente os nossos inimigos nos buscarão, nos procurarão, mas não nos alcançarão. Se fizermos do Senhor o nosso abrigo, se fizermos do Altíssimo a nossa fortaleza. Sabe, quero compartilhar algo com você. Eu creio que isso pode trazer vida sobre você. A palavra diz lá em João 15, uma chave sobre permanecer. João 15 diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Sabe, irmão, você só consegue construir uma história quando você permanece. Tem pessoas incríveis que começaram a construir uma história incrível com Deus, mas desistiram no meio do caminho. E sabe o que é mais triste? Eu conheço pessoas que começaram comigo a jornada de fé e algumas desistiram. Mas que a gente ainda não saiba o sexo, muito menos o nome. Deus sabe quem ela é, quem ele é, o que vai viver, para onde vai, as nações que vai tocar. Então, no meio de tudo que está acontecendo, eu creio que Deus pode estar dizendo, ei, o bem, pois no tempo próprio, no tempo certo, colheremos, se não desanimarmos. A palavra está dizendo, é importante semear, é importante avançar, que no tempo certo aquilo que eu prometi vai se cumprir, no tempo certo aquilo que você semeou vai frutificar, mas existe uma chave, se você não desanimar, se você não desistir. Irmão, eu conheço pessoas que desistiram e estavam a alguns passos do maior romper da sua história. Talvez você está exatamente nesse momento, pensando em desistir e sem ter consciência que você está a alguns passos do maior romper da sua história. Não sei se você já leu, mas eu já li algumas histórias. Eu gosto de ler histórias de marcas, de empresas, e eu lembro que uma história me chamou a atenção, de uma empresa que tentou por anos descobrir uma fonte de água, e eles não tiveram sucesso até que venderam um preço de banana àquela terra, até que o novo dono, quando menos esperava, descobriu que eles estavam a poucos metros de poder acessar aquilo que por anos eles desejavam. Talvez existam famílias que estão me ouvindo e você está exatamente assim. Você está pensando em jogar algumas coisas para o alto, em desistir de algumas coisas, em tentar do teu jeito, em assumir o controle. E Deus está falando, ei filho, descansa, você está a alguns passos do maior romper da tua história. Deixa eu ser Deus sobre a tua vida, deixa eu cuidar de você, deixa eu guiar você, deixa eu liberar a palavra de vida sobre você. Sabe, toda crise, e sem dúvida alguma o momento que a gente está vivendo parece como uma para alguns, ou talvez já seja instalada como uma para você. Toda crise carrega sementes de milagres, toda crise carrega oportunidade da gente acessar o sobrenatural. Eu lembro que há 3, 4 anos atrás, quando eu estava internado, esse ano, quando começou, quando eu fui internado, fui para o CTI, eu estou lá usando fralda, todo entubado. O índice de mortalidade era de 1 para cada 3 pessoas, não resistia, o quadro que eu tive era agudo. Irmão, eu tive um ano em que certamente foi um ano em que eu quase morri, mas sabe como eu lembro dele hoje? Aquele ano foi um ano em que eu venci a morte. O ano em que você quase quebrou, eu quero declarar, vai ser o ano em que você vai experimentar o favor de Deus surpreendendo as tuas finanças. O ano em que o teu casamento quase acabou, vai ser o ano em que Deus vai tocar na tua casa e vai restaurar a tua família. O ano em que os seus filhos quase se perderam, vai ser lembrado como o ano em que os seus filhos voltaram para os caminhos do Senhor.
O ano em que o medo se alastrou vai ser o ano em que você vai experimentar a paz que excede todo entendimento. Sabe outra chave que eu quero compartilhar com você? É que para permanecer firme a gente precisa entender uma realidade que Jesus liberou sobre nós. Existe poder no nome de Jesus para liberarmos novas realidades também. Sabe, uma das coisas que a gente precisa ressignificar é que o ministério de intercessão, o poder da intercessão, não é algo específico para alguns. Intercessão significa entre sessões, ou seja, aqueles que ministram entre os céus e a terra. É por isso que eu não consigo dar nada de Deus se eu não receber nada de Deus, porque a gente no secreto ouve o que Deus quer falar e nos púlpitos compartilha aquilo que Deus falou. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Jesus se recolhia, Jesus tinha autoridade dos céus porque tinha tempo com os céus. Grandes homens tinham autoridade dos céus porque tinham relacionamento com os céus. Então entenda, a intercessão é vivermos entre sessões, entre os céus e a terra, nos apossarmos das realidades dos céus e trazemos isso e colidimos violentamente com as realidades ao nosso redor. Não existem doenças nos céus, então não vai haver na minha casa também. Não há miséria no céu, não vai haver na minha casa também. Não há crise no céu, não vai ter crise na minha casa também. Não existe falta no céu, não vai ter falta na minha casa também. A palavra chega ao ponto de dizer que as ruas que estão nos céus são pavimentadas com ouro. É como se Deus dissesse: aquilo que vocês matam ou morrem para conquistar, você vai pisar sobre isso quando estiver comigo. Ele está dizendo: aquilo que algum dia se tornou tua ansiedade para ter, quando você estiver plenamente comigo, não vai ter mais valor nenhum, porque aquilo que pode ser conquistado não se compara com aquilo que podemos receber. Evangelho não tem a ver com aquilo que se pode conquistar, tem a ver com aquilo que só se poderia receber. E nós recebemos autoridade no nome de Jesus. Nós recebemos autoridade para declarar palavras, autoridade para liberar destinos, autoridade para tocar enfermos e eles serão curados. Esses sinais, eles acompanharão os que crerem. Autoridade para, no nome de Jesus, tocar sobre pessoas e elas receberem o toque de Deus, tocar em pessoas e elas receberem o renovo de Deus. Ei, há poder no nome de Jesus para liberar destinos agora. Eu declaro aonde você estiver, a vida de Deus trazendo vida sobre você, a vida de Deus renovando você, avivando você. Jesus disse em Mateus 18, disse: olha, eu digo a verdade a vocês, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Eu também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus. Jesus está dando 2 chaves para a gente. A primeira é: você tem poder dado por mim para dizer como as coisas vão ser. Tem muitas crises nossas que eu acredito que Deus fala: olha, vocês perecem por falta de conhecimento, as dúvidas que vocês têm eu já respondi. Pais de família perguntando: Deus, como vai ser? Aí Deus está dizendo: você que vai dizer, porque eu já dei autoridade para você desligar e ligar aquilo que vai acontecer. Você está comigo? Presta atenção nisso. O segundo princípio que está muito claro aqui é que ele está dizendo: existe poder na concordância. Quando vocês concordarem a respeito de algo, algo vai acontecer. Sendo curadas agora, em qualquer lugar que elas estiverem, em qualquer nação ou fuso horário, em qualquer geografia, em qualquer momento que elas possam assistir esse vídeo agora ou daqui a 10 anos, nós liberamos. Você permaneça onde está. Aqueles que foram comprados por Jesus, só Jesus tem acesso a eles. Então nós declaramos, em nome de Jesus: seja salvo, seja liberto, seja renovado hoje, seja curado hoje, receba a cura de Deus, receba o toque do Espírito. Nós declaramos palavras de vida, Pai, invadindo lugares distantes, lugares onde nós nunca iremos, mas a nossa voz vai chegar agora. Lugares onde nós nunca acessamos, mas a nossa voz está chegando agora. Pai, eu consigo ver no meu espírito pessoas em leitos de hospital, familiares levando essa mensagem agora, pessoas segurando o celular agora, pessoas assistindo por televisão agora em leitos de hospital. Nós liberamos uma palavra de vida, assim como Jesus falou para Lázaro, assim como Ezequiel falou para aquele vale de ossos secos. Nós declaramos: volte a viver, volte a viver, volte a viver, volte a viver. O fôlego de Deus invadindo as suas narinas agora, a vida de Deus fazendo com que o teu cansaço saia, a tua doença cesse.
Volte a viver, seja renovado, seja curado em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Sabe, você vai dar testemunhos aqui, eu creio nisso. Você está sendo curado agora através dessa palavra. Compartilha no chat, eu acabei de ser curado, um tumor foi expelido. Ontem eu fiz uma live, eu vou fazer de novo hoje, meia-noite, horário do Brasil. A gente começou um propósito de 21 dias de oração, de jejum. E ontem, à meia-noite, horário do Brasil, a gente fez a primeira aí nos comentários. Você vai ver lá no Insta, tem pessoas dizendo: eu tinha arritmia cardíaca e eu fui curado instantaneamente. O meu filho estava com um problema sério, ele foi curado enquanto a gente orava. Pessoas sendo curadas, irmão, porque não tem a ver com um sermão, não tem a ver com um homem, não tem a ver com distância ou geografia, tem a ver com uma coisa chamada Jesus. Há poder nesse nome. Você está comigo ainda? Você não está sozinho. Salmos 121 diz: eu levanto os meus olhos aos montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, quando o salmista declara isso, irmão, existe um contexto naquela época que a gente precisa entender. No alto dos montes existiam imagens de outros deuses. No alto dos montes existiam imagens de deuses pagãos. Então, quando o salmista está declarando isso, ele está dizendo: Deus, eu olho para o alto e outras opções de socorro se apresentam para mim. Eu olho para o alto e outras opções de socorro se apresentam para mim. Mas eu pergunto: de onde virá o meu socorro? E logo em seguida ele responde: o meu socorro vem de um só lugar. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem daquele que estabeleceu os fundamentos, me fez com as suas próprias mãos, soprou sobre mim o fôlego de vida. O meu socorro vem daquele que não descansa enquanto me guarda, vem daquele que não viu limites para me ter de volta. O meu socorro vem daquele que invadiu o inferno para me trazer para perto de si. O meu socorro vem daquele que ao terceiro dia ressuscitou. O meu socorro vem de Deus. Existem outros deuses, existem outros deuses idolatrados e pessoas colocam nele a sua confiança, mas nenhum homem que possa ao longo do tempo ter se tornado para alguma cultura um deus, nenhum filósofo ou nenhuma linha de pensamento conseguiu vencer a morte. E esse é o firme fundamento da nossa fé. Homens podem convencer pessoas, mas só Deus pode vencer a morte. Ideologias podem convencer pessoas, mas só Jesus venceu a morte. Então o salmista diz: olha, quando eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quando eu estava no leito de hospital, de onde veio o meu socorro? Quando eu estava no ventre da minha mãe, os médicos diziam para abortar, de onde veio o meu socorro? Quando momentos difíceis vêm, quando coisas parecem que não vão acontecer, o salmista está falando: ei, lembra de onde vem o teu socorro. Corre para o teu socorro, descansa nele. O meu socorro vem do Senhor. E ele continua dizendo: ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Sabe, existe uma promessa que está lá em Mateus 28, e é como se Jesus nos desse uma garantia que supre todas as outras. É como se Jesus falasse: olha, eu vou compartilhar algo com vocês agora que supre qualquer garantia que vocês precisassem que eu desse. Jesus diz lá em Mateus 28:20, ele diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando um momento difícil vier, talvez se você perguntar a Deus: o que eu preciso fazer e agora o que eu faço? Lembra dessa garantia. Jesus disse: ei, eu estou com você e essa é a garantia de que tudo vai ficar bem. Eu não quero pregar um evangelho triunfalista, mas é impossível desassociar do evangelho o triunfo da cruz. Entenda isso. Por que eu creio que tudo vai ficar bem? Porque não tem a ver com o processo. O processo envolve desafios e lutas, momentos difíceis, momentos de perdas, mas eu sei que vai ficar tudo bem, porque a última palavra vem de Deus. Então não é o meu momento que define a minha história. Momentos são temporários, mas palavras de Deus são eternas. Princípios eternos. É por isso que quando Jesus diz: olha, as palavras são duras, o povo está indo embora, vocês querem também? E aí os discípulos dizem: Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Essa firme convicção que nós temos, essa é a garantia para que nós permaneçamos de pé
Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Não, eu já fui curado. Será que eu vou prosperar? Não, eu já prosperei, porque é Deus quem faz, é Ele quem liberou palavras. Então não importa se os meus olhos ainda não veem, eu não me movo mais pelo que eu vejo, novo que eu preparei para você. Então não caminhe pelo que vê, caminhe pelo que crê. Eu sou tudo que você precisa. Você está enfermo, muito prazer, eu sou a cura. Ei, Deus está dizendo, você está cativo, muito prazer, eu sou a tua liberdade. Ei, você está cansado, muito prazer, eu sou o seu descanso. Você está em crise, muito prazer, eu sou a âncora da tua alma. Você não sabe para onde ir, muito prazer, eu sou o teu destino final. Ei, você está se sentindo aprisionado, coagido, cercado, muito prazer, eu sou aquele que nunca perdeu uma batalha. E se você confiar em mim, eu vou lutar suas batalhas a partir de agora. Eu vou vencer por você. Eu vou vencer por você. Por isso que a palavra diz, olha, tenham em Deus a segurança que precisam. Descanse nele, porque ele não dorme nem se cansa. De que adianta vigiarmos uma cidade se Deus não guardar essa cidade? De que adianta edificarmos uma casa se Deus não construir esse lar também? A palavra está dizendo, todo o teu esforço é nulo se não houver da parte de Deus o seu agir. Ei, não há uma gota do seu suor que possa fazer mais do que uma gota do sangue de Jesus. Ele está dizendo, ei, apenas confia em mim, descansa em mim, entrega os teus caminhos a mim, descansa naquilo que eu prometi que faria e tenha certeza, aquilo que eu disse que eu faria no passado, eu já fiz no teu futuro. Ei, existem palavras de vida eterna que vão saltar aos seus olhos a partir de hoje. Deus está trazendo para pessoas palavras que você ouviu, palavras que você recebeu, promessas que você carrega e que talvez em algum momento, por algum motivo, você esqueceu delas. Deus está falando, ei, eu não me esqueci de você. Permaneça firme. Eu não me esqueci de você. Mas Deus, eu desisti do meu chamado, ok, mas eu não desisti de você. Mas Deus, eu estou cansado, ok, mas eu não me canso, então deixa eu carregar o teu jugo e recebe agora o meu fardo, ele é leve e suave. Deus, você não sabe os lugares por onde eu passei. Ei, filho, eu sei, eu estava lá com você. Deus, você não sabe as crises que eu enfrentei. Eu sei, eu estava lá com você. Essa promessa que Jesus dá, eu estarei com vocês todos os dias, significa que nos seus melhores dias Jesus estava lá, nos piores dias também. Em momentos de celebração Jesus estava lá, em momentos de crise e choro também. Nos momentos em que tudo vai bem, Jesus estava lá, e no momento que você parece que não vai vencer, Ele estava lá também. Eu não te deixarei, eu nunca te abandonarei. Pode uma mãe que amamenta esquecer o seu filho, mas eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Eu jamais me esquecerei de você. Eu jamais abandonarei você. Permaneça firme, filho. Permaneça firme, não recue, não desista. Não olhe para os seus gigantes acreditando que o tamanho deles é maior do que o tamanho do poder que em você habita. Maior é o que está em nós do que tudo aquilo que se levanta ao nosso redor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Descansa nele, confia nele, entrega os teus caminhos ao Senhor. Ele nunca desistiu de você. O Deus que te curou no passado vai te curar hoje. Feche teus olhos onde você estiver. O Deus que te tocou no passado vai tocar hoje de novo. O Deus que renovou o teu cansaço continua renovando hoje também. O Deus que viu graça em você quando ninguém via nada em você. O Deus que liberou palavras sobre você quando só havia vergonha em você. O Deus que viu graça. Por que Deus viu graça em mim? Porque Ele se viu em você. Gênesis diz que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando Ele olha para você, Ele se vê em você. Por que Deus não me abortou? Por que Deus não me descartou? Por que Deus não me deixou de lado depois que eu pequei? Porque quando Ele olha para você, Ele se vê em você. É como um pai que olha a própria imagem do seu filho. Ele está dizendo, eu já consigo ver a minha imagem em você.
Mas eu não quero só que seja uma imagem, eu quero que seja semelhança também. Fomos feitos imagem e semelhança, ou seja, aquilo que Deus fez em nós não se resume a uma estética, mas o que Deus quer fazer está ligado também à nossa genética. Não mais escravos, agora filhos. Não mais cativos, agora livres. Não mais enfermos, agora curados. Não mais miseráveis, agora prósperos. Não mais confusos, agora convictos. Não mais desistentes, mas ousados por fé. Coragem para permanecer. Eu não te dei espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio, diz o Senhor. Então permaneça firme, fique de pé, permaneça firme, avance. Quando tudo disser para não fazer, faça. Quando tudo disser para não avançar, avance. Quando tudo disser para não confiar, confie em mim. Descanse em mim. Descanse em mim, diz o Senhor. Descanse em mim, diz o Senhor. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.